Olá, boa noite a todos. Voltando aqui, nós caímos e retornamos, porque hoje a internet está bem lenta, mas eu quero desejar a vocês uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem estiver assistindo agora e uma boa-vinda para quem estiver assistindo depois. Então, eu gosto muito de iniciar com o decreto para o Ho'oponopono. Então, eu vou repetir o decreto para a gente deixar gravado. Que este espaço seja um canal de união, aprendizado, respeito e paz. Que cada mensagem aqui enviada seja revestida de boas intenções e que apenas as energias do bem permaneçam entre nós. Assim é, assim está feito. Então, decretando a nossa abertura do nosso curso hoje, que é o último curso da minha proposta, que foi a mim realizado, que é os 4 encontros para o curso de Ho Oponopono em movimento, e damos sequência a ele. E hoje eu trago aqui para a gente iniciar uma questão bastante importante, que é como elaborar as perguntas para mudar os padrões. Como fazer as perguntas para chegar mais próximo de nós e fazer a nossa mudança. Não quer dizer que se tu fizer o Ho Oponopono com teu nome e deixar que o universo decida aquilo que ele tem que melhorar, tá tudo certo. Mas se a gente conseguir interagir mais com o nosso eu interior e fazer as mudanças à base da reflexão, que é voltar para si mesmo e usar a reflexão para perguntar para o teu eu o que eu devo mudar e amorosamente, sem julgamento e com acolhimento, perguntar o que eu preciso fazer para aliviar essa dor. Se conectar com a dor para buscar a mudança e direcionar para fazer a limpeza, terminando sempre com a frase: o que eu preciso aprender nesse momento e o que eu preciso fazer nesse momento para chegar mais perto daquela dor. Perguntar a pergunta universal: qual é a memória em mim que criou essa situação para fazer a limpeza? Estou pronta para liberar e permitir a cura? Isso é a coisa mais importante que tem. Porque senão fica vazio, né? Se tu não tá pronta, eu vou mexer um pouquinho aqui para ficar mais. Se tu não tá pronta para liberar a dor, como tu vai te conectar? Se tu não te permitir a cura, como tu vai receber a cura? Então, só depois que tu trabalhar a tua situação, a memória que tu quer mudar e se prontificar a liberar e a receber a cura, daí sim tu pode te conectar, respirar fundo e dizer: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, assim, eu elaborei muitas perguntas para a gente mapear um pouco sobre autoestima, relacionamento, bem genérico, mas para cada um se encontrar nesse padrão, para ver qual que é o melhor jeito de liberar e permitir a cura. Então, assim, sobre relacionamento, tu vai perguntar: qual é a memória em mim que repete a dificuldade nos meus relacionamentos? Às vezes, tu tem um relacionamento entre 2 pessoas, ou pode ser entre pai e mãe, entre filho e mãe e filho, pai e filho, não importa. Relacionamento em geral. Relacionamento com a neta, relacionamento que é assim, um relacionamento com uma amiga, e às vezes tu tem certos momentos assim que tu tem uma amizade de 30 anos e às vezes aquela amizade começa a passar por um momento desafiador,
as ideias se perdem, ou entre marido e mulher, a convivência do dia a dia. Então, qual é a memória em mim que dificulta nesse relacionamento? Tu vai te perguntar qual é a memória em mim que está dificultando esse relacionamento. O que eu preciso limpar para viver uma relação mais leve e amorosa? Ó, o que eu preciso limpar para viver uma relação mais leve e amorosa? O universo, ele é lindo. O universo é divino e ele vai buscar a memória que está presente nessa relação para tornar mais leve e amorosa. Vamos indo. Sobre prosperidade e abundância. Qual é a frase que vai me conectar para ir atrás desse padrão? Qual é a memória que me faz acreditar que não mereço prosperar? Qual é o padrão dentro de mim que bloqueia o fluxo de abundância? Alguma pergunta para a gente ir avançando? Então, vamos avançando. Vamos voltar de novo, já que a gente já falou na insegurança e no medo. Por que eu estou batendo na tecla dos padrões? Porque quanto mais próximo do teu eu e se encaixar na pergunta certa, mais fácil vai ter de tu fazer o Ho'oponopono e trabalhar essa questão. Então, dentro da a insegurança e do medo, a gente vai descobrir da onde vem a memória que faz duvidar de mim mesmo. Qual é a memória que faz duvidar de mim mesmo? Aonde dentro de mim ainda acredita que não sou capaz. Então, essas são perguntas chaves que tu começa a te conectar com medo, com a insegurança. Daí tu pergunta, divindade, se tu tá pronta para soltar de verdade essa memória. Tu tem que sempre questionar, eu tô pronta para libertar esse fluxo que bloqueia, que se eu tô pronta para liberar o que me impede. Dentro do perdão, da aceitação, que memória em mim me impede de amar como eu sou. E se eu estou pronta para liberar isso? Então, assim, tu viu que sempre tem uma pergunta: como eu faço para liberar a memória que traz a dificuldade, a memória que não me faz acreditar, a memória que não consegue perdoar, a memória que em mim me impede de amar como eu sou. Então, assim, depois que tu te conecta sempre com a memória para buscar o padrão que ali está presente, tu pergunta se eu estou pronta para realizar isso. Se eu estou pronta para libertar isso. Faz sentido? Tem que fazer sentido para o teu eu. Porque quando tu se adentrar dentro do Ho'oponopono, tu já vai entrar de uma situação mais leve, que fazendo sentido para a tua alma. Consegue entender? Então, depois que tu começa a entender como tu faz para libertar, como tu faz para liberar, como tu faz para aceitar, buscando aquela memória de dentro de ti, tu vai perguntar: estou pronta para receber essa cura? Vou dar um exemplo também que é bem legal, que é um exercício para o amor próprio, certo? Depois tu pergunta: o que o amor próprio ele tem muito a ver com o teu estado contigo mesmo. Então, assim, depois que eu vejo e trabalho aquela memória, eu vou na frente do espelho
me conecto com o espelho, olho bem no fundo dos meus olhos e pergunto: eu te amo. E daí tu pergunta para si: tu me ama? A gente sempre fala que o espelho é a nossa alma falando com nós mesmos. Mas a gente sempre diz, tu vai na frente do espelho e diz, eu te amo. Mas tu já perguntou pro espelho, tu me ama? Tu faz a troca no 8 e tu começa a responder para ti mesmo, eu te amo. E daí, essa repetição, tu com ternura, respira fundo e diz, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Essas relações externas com reflexões nas nossas relações interiores, nos faz nos perdoar e nos agradecer a nós mesmos. E a partir daí, naturalmente, nós começamos a reviver relações mais harmoniosas e amorosas e conscientes com nós mesmos. Faz sentido isso para vocês? Quando nós nos libertamos e conseguimos chegar mais profundo dos nossos padrões e aceitando a cura, nós podemos ter uma relação mais harmoniosa e amorosa e consciente com nós mesmos. Ó, a gente, quando começamos a mudar os nossos padrões, os nossos padrões internos, nós começamos a nos trabalhar e trazer também a autocrítica. Por quê? Porque quando nós começamos a nos acessar, é muito comum nos criticarmos. E nós, então, temos que perceber e cuidar para não cair na autocrítica. Por quê? Porque quando tu começa a mudar as memórias e a verificar os padrões, tu começa a dizer, a te olhar e dizer, mas isso é ruim, porque eu sou assim. E a gente começa a entrar num caminho, às vezes, que vai gerar dor. Então, quando a gente começa a trabalhar esses padrões e aceitar mudar as memórias e libertar isso, nós temos que cuidar para nós não virarmos críticos de nós mesmos. Porque nós estamos aqui lidando com muitas situações, que cada um tem a sua, e tem muitas pessoas que são perfeccionistas, outras não são, outras, então tem muitas características envolvidas entre nós que a gente nem sabe. E a gente pode despertar ou gatilhar coisas pelo nosso lado perfeccionista que a gente nunca tinha olhado. Então, de antemão, eu já deixo aqui que junto com os padrões vai vir a autocrítica de nós mesmos. Então, para a gente cuidar e a não abrir este caminho. E quando isso acontecer, nós olharmos para nós e dizer: eu aceito essa autocrítica, mas eu abro espaço para o meu verdadeiro eu com leveza e amor. Então é muito importante tu identificar essa crítica que tu vai fazer e cuidar para usar palavras boas e não se auto-julgar. Assim como a gente não quer
não pode, né? Não é que não quer, não pode fazer julgamento dos outros. Quando tu começa a te olhar e a buscar os teus padrões, é muito comum tu começar a ter julgamentos de si mesmo. Então, assim, agora que tu conhece, porque as duas faces, a face da busca para a libertação, o pedido da liberação para a autocura, da limpeza, tu também vai conhecer a face que é da autocrítica. Daí, e tu tem que cuidar o lado bom e o lado ruim que todo mundo tem dentro de si, né? Então, fazer o equilíbrio de não começar a olhar os seus padrões e buscar a punição, não buscar ser leve, então, que te tratar com ternura para poder fazer o segmento do Ho Oponopono. Então, fez sentido isso para vocês? Para a gente começar a entender também o universo do Ho Oponopono, ele traz essas intenções que a gente tem que buscar e ver o foco e da onde tu quer chegar, porque o nosso inconsciente ele vai tentar embaralhar para te não buscar a cura. Tu entende? Então, para te não te libertar, ele vai buscar. Eu estou tentando fazer uma linguagem para não avançar muito, não que vocês não entendam, todo mundo entende, mas para não sair muito do roteiro do Ho Oponopono, né? E ser mais generosa também, né? Com as ideias e para todo mundo entender. E como começar uma prática de Ho Oponopono? Como eu já disse na última aula, não é obrigado o ambiente especial, mas se puder reservar um momento tranquilo, sentar-se confortavelmente, respirar profundamente, se conectar com o eu, buscar o padrão, né? Ficar pensando, né? O que eu preciso melhorar, qual é a memória que tu sente dor, verificar o que tu quer, se tu quer relacionamento, se tu quer amor próprio, se tu quer abundância, se tu quer... Porque o Ho Oponopono dá para fazer para tudo. Trazer isso tudo para o momento presente, se conectar com a intenção, repito novamente, a gente já falou na última aula, pensar na situação, na pessoa, na emoção, no problema, o que deseja limpar, se abrir para a memória do inconsciente, sem focar em algo específico, né? De coração, com sinceridade e começar. Repetir quantas vezes for necessário que der vontade. Pode ser mentalmente ou sussurrando em voz alta. Solte e confie. Não se preocupe com resultados imediatos. O Ho Oponopono não é sobre controlar, é sobre liberar o controle. Confia e repita a frase: as memórias estão sendo limpas e a cura está sendo feita. Ela vai sendo feita de acordo com o que tu vai praticando. Então, assim, por quê? Às vezes tu faz 21 dias, sente no teu coração que ainda pode fazer um pouquinho mais. Repete mais 21 dias. A prática do dia a dia vai sendo limpo. Aquilo vai existindo o Ho Oponopono em movimento e vai sendo feito. Eu trouxe aqui quem pode fazer o 108 vezes online, pode usar. E hoje eu trouxe o Japamala. E hoje eu trouxe meu Japamala aqui, que eu quero explicar para vocês. Eu faço oficina de Japamala, né? E algumas pessoas do grupo até participaram, a Cris, a Denise participou já da minha oficina. E assim, ó,
Eu vou explicar um pouquinho só para passar rapidamente, que não é um intuito da oficina, mas utilizando a ferramenta. Então, a gente tem, chama de meru, que é essa bolinha do meio aqui, ó, essa bolinha aqui. Tu segura já com a mala, né? Esse dedo, tu não, ó, tu vai tirar esse dedo, vai segurar aqui e vai contar. Não sei se todo mundo tá vendo, porque esse dedo é o indicador. Esse é o dedo que tu aponta, então tu tira, tu joga para ti os 3 dedos jogando para ti a intenção. E daí tu diz: eu gosto de falar o problema. Vamos pegar uma oração. Deixa eu vou pegar aqui até. Ah, deixa eu pegar aqui então. Vamos pegar aqui então assim. Vamos fazer um exercício de amor próprio. Depois tu identificar qual é o que tu quer melhorar, vamos supor assim, eu quero sentir mais confiança em mim. Daí eu vou me conectar com a confiança, vou me conectar onde é que eu não tenho confiança e pensar, eu me libero desse problema. Limpo as memórias que estão atrapalhando para mim não sentir confiança de mim mesmo. Eu pensei na confiança, pedi para liberar as memórias que eu não estou sentindo confiança e digo, Eliane, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Eliane, sinto muito, porque tu já decretou no Meru o que tu quer mudar. Eu curo dentro de mim aquilo que eu decretei para fazer a mudança. E vou dizer, Eliane, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E, e vou fazer 108 vezes, segurando novamente, com o segundo dedo aqui, deixando esse de fora. E vai passando uma conta na outra. Ó, uma conta na outra, uma conta na outra, uma conta na outra. É assim que se usa o japamala. A dica fica: a verdadeira mudança começa dentro de si. Se eu quero mudar a confiança, eu peço a memória que me leve a não ter confiança, que mude dentro de mim essa memória. E começo sempre usando o nome que tu gosta de ser chamado. Por exemplo, tu se identifica muito com um apelido, né? O meu apelido é Oni. Então, se eu gosto de ser chamada de Oni, muito, eu me identifico muito, eu digo Oni, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se eu gosto e me identifico com Eliane, eu vou dizer Eliane, sinto muito. Eu posso colocar uma frase já Eliane, amorosa. Se eu me sinto amorosa, eu já quero trazer esse amor para dentro de mim. Eu posso te dizer Eliane, abençoada, Eliane, perfeita, Eliane com saúde perfeita. Então, se eu quiser trazer um adjetivo para dentro do meu ser, é nesse momento.
Ó, aplicando, agora nós vamos entrar um pouquinho, novamente, aplicando o Ho'oponopono no amor e nas relações. Agora nós vamos adentrar um pouquinho mais para a gente trazer bem o Ho'oponopono nessas relações agora familiares, relações. E nós vamos entrar que é uma coisa que eu acho bem importante, especificamente trazendo as relações familiares. A gente, as relações que sejam de âmbito familiar, eu trago elas separadamente, porque muitas pessoas não entendem que a gente vem numa família, às vezes, para fazer o aprendizado, que às vezes é um karma, às vezes é um momento que tu tem, que tu aproveita para se olhar com aquela pessoa para te mostrar. Então, às vezes a gente sofre porque não entende que aquela pessoa está ali para te mostrar o que tu deve mudar. Está fazendo sentido para vocês? Então, às vezes tu quer fazer o Ho'oponopono para mudar uma situação e aquele Ho'oponopono ele vai mostrar e vai te fazer o espelhamento daquilo que tu deveria olhar e que não está olhando. Então, por isso que eu digo, o Ho'oponopono, ele é divino. Ele vai saber exatamente aquilo que tu precisa mudar. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Então, às vezes, tu quer mudar uma situação que dentro do teu olhar tu está certa, dentro daquela relação familiar, só que aquela relação familiar é o contrário. Ela está ali para te mostrar o que tu tem que mudar. E quando tu faz o Ho'oponopono, identifica a memória e vai ser tão leve que o Ho'oponopono vai te mostrar não que tu é culpado, mas que aquilo ali, o aprendizado era para si. Ele é tão divino que ele te mostra aquilo que tu não estava vendo. Entende? Então, no Ho'oponopono entendemos que não existe culpado nas relações. Existe memória serem compartilhadas, repetida e vivida entre nós. Que quando surgem os conflitos de dores, que às vezes decidimos, achando que é nós que temos que limpar, ou até queremos limpar, vimos que a mudança é nossa e não da outra pessoa, ou que é da outra pessoa ou não ou nossa. E praticamos o Ho'oponopono para limpar dentro de nós o que atraiu aquela situação, limpando em nós tudo que contribui no desequilíbrio daquela dor. Entenderam? Então, o Ho'oponopono não força e ninguém fica conosco na busca dessa mudança. Ele purifica o caminho para que o melhor de ambas as almas aconteçam, seja para aproximar ou para libertar, ou para aproximar ou para trazer a liberdade. Entenderam?
Eu não sei. Então, às vezes, dentro de nós, o ego vem, nos atrapalha, nos forçando a trazer uma memória, e a liberdade e a mudança é feita de maneira diferente, porque lá em cima o divino está vendo o que é melhor para nós. Então, quando nós desejamos mudar, mesmo que a gente busque uma situação voltada para o nosso entendimento, o divino quer o melhor para nós e ele vai fazer a mudança, porque ele sabe que a intenção é de nos curarmos, por isso que é tão importante, depois que identificar o padrão, perguntar: eu desejo mesmo essa cura? Porque às vezes a cura vem de uma forma que tu idealizou e gerou expectativa. E nós temos que visualizar e com carinho consentir e agradecer, porque com o tempo a transformação virá. As relações familiares melhoram naturalmente, exatamente como tem que ser, e tu sentirá paz, independência, e isso acontece naturalmente. Por quê? Às vezes, veja bem, tu tem uma relação que tu brigou com teu pai e tu acha que tu tá certa. Tu botou na tua cabeça que tu tá certa. Tu bate na tecla que tu tá certa. E daí, dentro do teu âmago de mudar a situação, tu pede para clarear, para a pessoa ver que tu tá certa, porque tu acha que dentro daquele momento tu é a certa. Tô dando só exemplificando tudo aquilo que eu falei. E daí tu diz, olha só, vou fazer um ponopono para limpar, porque eu tô certo, eu preciso fazer para liberar. E daqui a pouco tu tá fazendo o ponopono, tu faz fazendo o ponopono, e daqui a pouco tu cai em si e diz, nossa, olha o meu ego, eu não estava vendo, agora parece que clareou, e não estava não tão certo assim, entendeu? E tu entende que, na realidade, ele liberou as memórias e te fez tu enxergar aquilo que tu não conseguia ver. Mas tu desejou a intenção de ser curada. E tu vai ver. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês? Que o divino, ele é muito sábio. E ele vai fazer tu observar que tu não estava certo. E, gente, é tão verdadeiro isso, que ele vem e vai fazer a limpeza daquilo. E às vezes, até assim, no relacionamento de marido e mulher, tu tá ali no embate, no dia a dia, porque são duas pessoas de almas diferentes. Casamento não é 100% perfeito, é um desafio, é um aprendizado, muitas coisas acontecem, que às vezes tu diz, eu tô certa, né? Eu quer olhar só teu lado, quer puxar brasa pro teu lado, né? Como diz aqui no sul, né? Enfim, e tu, dentro da tua visão, né? Tu não vê que a outra pessoa tem outros pensamentos, teve uma outra vivência, ela participou de uma família que pensava assim, que às vezes nem é dela, ou ela já veio de outras vidas, né?
que já pode ter compartilhado contigo que tu não sabe. E daí, às vezes, tu te pega não avaliando um todo e botando o teu ego na frente, porque tu também veio de uma outra vivência, tu veio de outra família. E daí tu quer fazer o Ho'oponopono, tu quer te liberar das tuas dores, das tuas coisas, e tu pede, né? Me ajude a fazer com que fulano enxergue tal coisa. E tu começa a fazer o Ho'oponopono para ele, olha bem, para ele enxergar, sempre nele, para ele, para ele. Tô falando porque eu fiz isso. E daí, no metade do Ho'oponopono me dei por conta. Nossa, caiu uma ficha assim, meu Deus, como fui como eu não percebi, né? Que nesse momento, como eu não vi que a pessoa também estava sofrendo, tendo as dores dela, né? E daí, poxa, clareou uma situação para mim muito, muito clara. Foi tipo, acorda, para de olhar só para o teu umbigo, né? Começa a olhar um contexto, a pessoa teve outra vivência, ela pensa diferente, porque ela não é obrigada a pensar que nem tu. Então, é muito comum acontecer isso, que o processo tu comece de uma maneira, porque, né? E o divino vem aí mostra para ti. Então, na, a nossa família é o nosso primeiro campo onde a gente tem memórias do inconsciente e se manifestam. Então, as questões com pai, com mãe, com filho, com avó, elas são profundas, porque elas se conectam de raízes que tu desconhece. Por exemplo, tu tem a tua família, tu carregou todo um DNA nessa árvore e tu não sabe, né, o que está por trás ali, o que te trouxe naquela família, o que tu tem que limpar. Então, o Ho Oponopono, ele te traz novamente, esse divino trabalhando nessas estruturas. Então, confiar e largar é a melhor forma de tu manter esses conflitos liberados, né? De que você tire a mágoa, a distância emocional e trabalhe esses conceitos das relações familiares. Então, a nossa vida, ela é a nossa, como é que eu vou explicar assim, que nossos conflitos familiares são nossos maiores aprendizados. E a gente é o nosso espelho e o nosso caminhar aqui. É um grande desafio, por isso que tem muitas pessoas que, quando não querem liberar e olham só para si, têm dificuldade de caminhar e assim, de olhar para o próximo e ver essas relações em conflito. Vamos agora entrar. Tem uma outra sugestão que funciona muito bem, que caminha muito bem com o Ho Oponopono, é escrever no papel para não esquecer, né? E para sempre falar a frase antecipadamente antes de começar o Ho Oponopono. Colocar o papel, colocar no papel também é uma prática de limpeza. Depois que tu terminar os 21 dias, rasgar. Que uma forma de fazer a liberação junto com o Ho Oponopono. Você pode escrever no papel o nome da pessoa,
colocar entre as mãos, fazer a prática de limpeza por alguns minutos, sempre com o Ho Oponopono, e rasgar ou queimar o papel, como símbolo de libertação daquela questão. Então, tu escreve no papel, tu vai ler no papel, tu vai segurar no papel, tu vai fazer o mantra do Ho Oponopono, e nos 21 dias, quando tu terminar, tu vai chancelar, rasgando o papel, queimando, para tipo dizer, olha, acabou. A partir de hoje, eu estou fazendo a limpeza. É uma forma também de tu fazer uma prática de liberdade junto com a queima. Agora, nós vamos falar sobre uma questão sobre o Ho Oponopono no trabalho, porque as pessoas, elas, o Ho Oponopono no trabalho e na prosperidade, né? A gente tem dentro do ambiente de trabalho, a gente não vem com essa herança familiar da nossa árvore, do nosso DNA passado de geração para geração. No trabalho, são pessoas que estão, talvez, no teu mapa kármico para te sentar e fazer o aprendizado ou não, mas são as pessoas que mais te ensinam, porque são as pessoas que também te levam, que tu tá ali, às vezes, trabalhando 8 horas, como o teu espelho emocional. É nelas que tu vai enxergar diariamente e fazerem tu bater nos teus sentimentos e nos teus padrões de mudança. Então, às vezes no trabalho tu enfrenta os teus amigos, os bloqueios emocionais, os bloqueios financeiros, as memórias de medo, escassez, de desvalorização ou de valorização também, ou de aumento do ego, entendeu? Tanto faz para o menos ou para o mais. É nesse ambiente que vai fazer a tua roda girar. Aonde tu vai discutir com um colega, aonde tu vai te ver e vai poder parar e dizer o que eu tenho que aprender com essa situação, às vezes que diariamente, que eu tenho que aprender com essa situação. Então, é nesse meio de trabalho que tu vai fazer o teu aprendizado. E como fazer esse aprendizado? O que eu tenho que aprender com essa situação hoje? A proposta, gente, sempre é a mesma. Qual é a memória que eu tenho que mudar? E qual é o sentimento que eu tenho que ver nessa situação? Se um colega de trabalho te irrita diariamente, que às vezes ele te irrita pela comida que cheirou, que eu, assim, ele te irrita porque ele não deu bom dia hoje. Aquele cara que chega e não dá bom dia, ele não dá bom dia. Então, sabe aquela coisa assim que ele te irrita por tudo. Então, tu tem que parar naquele momento e dizer por que essa pessoa me irrita, para te fazer o aprendizado. E daí tu vai, porque aquela pessoa pode ser teu chefe. Então, tu tem que limpar naquela questão para poder seguir em frente ou até para poder conviver, harmonizar, trazer harmonia para o teu trabalho. Tu tem que trazer, então, por quê? Aquele desafeto pode te deixar ansiosa, aquele desafeto pode te deixar nervosa, tu pode, às vezes, levar isso para o coração e, às vezes, até começar a fazer uma negação a ter vontade de trabalhar. E tem que ver por que isso está te acontecendo para deixar que isso não te afete.
Então, a limpeza pode trazer solução para as questões, pode trazer uma proposta de mudança de trabalho, ela pode, às vezes, trazer, até quando faz a limpeza, ela pode trazer até promoção, e às vezes tu não consegue entender que o universo está te trazendo aquela situação para te trabalhar aquele padrão, para te ter novas condições, para te enxergar aquilo que está errado, para te trazer novas ideias, proposta nova, mudança positiva e que tu não conseguiu ver, porque tu está apegado naquele padrão e ali está te mostrando todos os dias o que eu tenho que ver com isso. E tu, quando tu consegue passar pelaquilo, tu consegue ter um salto. Eu não sei se estou me fazendo entender. Alguém quer contribuir? Então, vamos adiante. Então, quando tu passa por essa situação que está te mostrando na cara isso, tu vai poder entender mais tarde que às vezes aquele emprego não era para ti mais e tu tá insistindo e tem pessoas ali te mostrando que não é para estar. Ou quando tu liberar o sentimento, tu pode receber uma promoção. Então a gente tem que parar e ver o que que tá por trás disso, porque ali, ó, o teu eu superior tá te mostrando alguma coisa. Quando tu faz aquele oponopono para aquela situação, para libertar, às vezes atrás vai te atrás desse sentimento ou desse oponopono, ele vai te mostrar algo muito melhor na frente. Ele vai te fazer te conectar com o teu eu, né? E daí vai vir uma clareza mental, uma clareza na tua frente e que tu vai fazer essa mudança. Nós falamos do trabalho, então agora nós vamos falar da abundância, que é um estado natural do universo. Eu gosto de falar da abundância. A escassez, por outro lado, é uma criação da mente humana. É uma memória, às vezes, herdadas que vem do inconsciente, que nos impede de experimentar a plenitude da vida. O Ho oponopono pode ser um aliado poderoso na transformação da relação com a nossa prosperidade, limpando memórias de escassez, medos financeiros e crenças limitantes. Podemos abrir espaço para abundância em todas na nossa área da nossa vida. Então, assim, quando a gente fala em Ho oponopono e dinheiro, a gente tem que falar do Ho oponopono, da relação com o dinheiro. Qual é a nossa? Perguntar para nós qual é a relação que eu tenho com o dinheiro. Por quê? O dinheiro é apenas uma energia, é o meio de troca. E a gente tem que estar bem consciente disso. Porém, ao longo da vida, podemos carregar memórias de pobreza, de medo e de falta, de vergonha ou até mesmo ressentindo sobre o dinheiro. Então, a gente tem que perguntar o que o dinheiro representa na tua vida. O que o dinheiro representa na tua relação, olha que importante, com a família. Porque às vezes tu quer dinheiro, eu vou te falar todas as formas que eu aprendi em relação ao Ho oponopono dinheiro. Olha só, às vezes tu quer ganhar dinheiro não para ti, mas tu quer ganhar dinheiro só para dar um conforto para o outro.
Então, tu tem que pensar qual é o que o dinheiro está representando na minha vida. Por que eu saio de manhã, todos os dias, para ganhar o dinheiro? Para quem eu estou ganhando esse dinheiro? Olha que interessante. É para ti ou para uma outra pessoa? Se dinheiro é uma energia de troca, a energia é tua. Então, vamos lá. Se eu estou carregando a ideia que eu só estou buscando dinheiro para o outro, olha o desprendimento de energia e o fardo que eu estou carregando para fazer essa troca e eu estou fazendo só pelo outro e não por si. Tem gente que ganha o dinheiro, sai para comprar tudo para os outros e não compra nada para si. Essa é o que eu quero chegar. Para quem tu está ganhando dinheiro? Eu, por exemplo, todo o dinheiro que eu recebo eu me presenteio. Sempre com alguma coisa. Depende do quanto que eu estou ganhando, mas eu me presenteio. Eu me dou presente. E eu acho muito saudável. Por quê? Isso eu faço desde que eu comecei a trabalhar. Porque o dinheiro, ele tem que ser para mim. Ah, eu tenho 2 filhos, né? Tenho marido, então é óbvio que eu contribuo, a gente divide as despesas, a gente, né? Tem filhos, a gente quer dar o melhor. Mas eu também tenho que dar para mim. O dinheiro tem que ser uma relação de energia que vem de mim e tem que ser uma troca que eu também tenho que ser beneficiada. Porém, ao longo da vida podemos carregar memórias de pobreza e falta mesmo trazendo para mim. Eu posso estar enraizada de uma memória que vem da minha ancestralidade e querer honrar ou ser leal a essa memória que faltou no outro, mesmo tendo a consciência da mente de presente, que eu me presenteio, vou trabalhar para me dar para mim e para os outros. Mas, às vezes, inconscientemente, eu carrego uma memória de falta que não é minha. O campo é meu, eu tenho aqui, na presença do meu presente momento, que eu não carrego essa memória, mas talvez dentro do meu inconsciente eu trago isso em honra de uma família. Constelação familiar já fala isso, o sistêmico já fala isso. Então, às vezes, a gente tem que fazer o Ho Oponopono para trabalhar essas memórias. Vou colocar só o meu carregador aqui. Entenderam? Um problema técnico aqui, que eu não vi que tinha caído o carregador. Ok, voltamos. Então, a gente tem que, em relação a dinheiro e em relação a tudo, a gente não pode esquecer que a gente tem essa memória e a gente tem que usar o Ponopono para limpar aquilo que tu nem sabe que tu tem. Então, a gente tem medo da falta e às vezes tu tá nessa vida presente e diz: "Ah, eu não tenho medo da falta". Mas alguma memória pode estar perdida aí dentro de uma coisa que te falaram quando tu era criança, na tua criança interior, que alguém pode ter falado e tu venha carregado no teu consciente, só que na tua memória presente aqui, tu diz, não, não tenho. Mas às vezes tu tem essa memória dentro de ti, né? Então, assim, ó, a gente tem que ver o que a gente tem dentro e perguntar. Eu
Isso é muito importante. Eu carrego uma memória. Pergunta para o teu eu. Deita, respira e pergunta: eu tenho essa memória? Vê se ela faz sentido com o teu eu. Sabe? Se aquilo fez sentido na hora, limpa. Limpa. Bom, é muito importante sempre se conectar com as perguntas. Então, assim, ó, uma coisa que é bem legal fazer, que ajuda bastante a tu identificar a relação com o dinheiro, é tu pegar uma nota, pegar uma nota e pega uma nota de R$ 50, de R$ 20, de 10, não importa. Pega a moeda, mas assim, coloca a moeda, coloca o dinheiro, pega o dinheiro para ti, segura esse dinheiro de qualquer valor, ou até um extrato bancário, ou até escreve, olha só, escreve como se fosse um talão de cheque daqueles antigos, escreve que 30 milhões ali, carregue, coloque 30 milhões, entendeu? Segura isso nas mãos, fecha os teus olhos, respire profundamente, diga quando tu tá com esse papel escrito, diga: eu acredito nisso que eu tenho. Tu acredita nesse dinheiro? Qual é a memória que ele traz? Imagina tu numa situação quando tu era lá criança, quando tu te vê criança com esse dinheiro na mão, com essa quantia que tu escreveu, ou com os R$ 10, ou com R$ 20, entendeu? Trabalhe essa energia e pergunta sempre: alguém já fez essa experiência, gente? Essa experiência é maravilhosa de tu trazer essa memória e tu identificar se eu tenho uma memória escassa, se eu tenho uma memória de pobreza, se eu tenho uma memória de falta, de vergonha, de ressentimento em relação ao dinheiro. Imagina o teu pai te dando dinheiro, a tua mãe te dando dinheiro. Gente, eu falo porque eu fiz. É libertador tu fazer essa relação com o dinheiro. É muito libertador tu trabalhar essa relação com o dinheiro. E tu vai perguntar por dinheiro. Qual é a memória que tu me traz? Imagina tu recebendo do teu chefe esse dinheiro e agradecendo o teu chefe pelo dinheiro dado. Tu recebendo e agradecendo. Tu vai começando a entrar no fluxo do sentir do dinheiro, do sinto muito, do perdão, do eu te amo, o dinheiro, da gratidão pelo dinheiro. Tu vai trazendo toda essa energia para dentro tu vai trabalhando o movimento e entrando no fluxo. Sempre, depois tu relacionar esse trabalho com dinheiro, de pegar nota, de trabalhar com a nota, de botar escrito num papel como se fosse um cheque assinado por ti, 30 milhões, daí tu vai com esse cheque dar para criança, a tua criança, tu devolve pro teu pai, porque nós somos reflexo do pai, né? Nós queremos ser, olha só, um pai, ele te põe ao mundo, não quer ser melhor que ele, mas tu quer honrar a ele. Tu quer, no mínimo, honrar a ele. Tu quer ser leal a ele. E às vezes tu não consegue. E daí tu tem uma culpa enorme e tu acaba estagnando na vida por ter essa culpa, por não conseguir honrar e nem ser leal. Isso é sistêmico. Então, tu vai pegar, fazer as perguntas, te conectar com essa nota, depois tu identificar, tu pedir
e dizer, eu quero me limpar, eu quero me curar em relação à minha abundância, à minha prosperidade. Depois você identificou o padrão, aonde tá perdido com aquela nota, tu vai lá e diz, eu quero me limpar, eu quero, tu vai decretar a cura. Depois que identificou, tu identifica a cura. E daí tu vai. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se tu tem uma dívida, tu diz, dívida abençoada, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Depois tu faz essa prática, tu vai ver qual é depois dos 21 dias, é importante tu fazer a prática dos 21 dias e ver se tu vai sentir, na prática também, tu vai ver se tu vai sentir medo, identificar se tu não sente medo fazendo, ansiedade, tá? E culpa. É impressionante. A memória, ela vai, depois de terminar os 21 dias, ela vai vir a memória. Várias pessoas que já fizeram essa prática me disseram, é verdade, Eliane, a memória vem, porque automaticamente, lembra que eu falei que tu não, às vezes, tu tá desse lado fazendo e o divino vem e limpa. E daí só depois que tu limpou, a memória vem para te mostrar que era aonde estava. Lembra que eu falei no outro exemplo que às vezes tu tá fazendo achando uma coisa e ele vem e te mostra outra. Na relação do dinheiro, tu pega o dinheiro, tu trabalha com dinheiro, tu vai lá identificar o fluxo, aonde está a perda do fluxo, né? E daí tu identificou, tu achou, mas o divino vem quando tu começa a mantrar lá a dívida, ou dinheiro abençoado, e ele vem, e daí tu vai começando a fazer, e aquilo, ai, tá ficando difícil, quando tu faz, tu se sente ansiosa, tu se sente culpada, lá se eu tenho uma dívida, não consigo pagar no banco, e daí tu vai falando, mas aquilo lá vai te dando uma sensação ruim, uma ansiedade, tu faz e parece que aquilo não vai acabar, ou aquilo não vai limpar, aquilo não vai... Para, identifica, pede para limpar aquilo primeiro, e depois segue adiante. E ele vai limpando, porque tem uma memória antes que tu não viu. E ele é divino, ele vem e limpa. Então, tu vai imaginar o dinheiro entrando no fluxo e te libertando novamente. Sem medo, sem restrições, sentindo a paz e a gratidão, a energia circulando na tua vida novamente. Quando esse processo chegar nesse ponto, aí tu começou a limpeza. Entenderam? Me fiz compreender? Ficou fácil? Vamos lá, então. Muitas vezes as crenças de escassez vêm de gerações anteriores, como eu falei, ou de experiências traumáticas de relacionamento com dinheiro. O Ho Oponopono vai ajudar a libertar essas crenças limitantes, permitindo que a energia da abundância comece a fluir livremente na sua vida. Faça uma lista e pergunte: o dinheiro é difícil de conseguir? Tu acha difícil conseguir o dinheiro? Eu não mereço esse dinheiro? Comece a identificar as crenças de escassez através das perguntas. Eu sempre, eu sempre vivi com dificuldade financeira na minha vida. Eu sempre me vi com dificuldade financeira. Daí quando tu pensa, daí tu vai lá e pensa, essa dificuldade veio em que momento da minha vida? Quando era adolescente?
Quando eu tinha o meu pai, às vezes o pai morreu, às vezes a mãe morreu, daí começa a fazer um cruzamento da onde vem a falta desse dinheiro. Aonde está a crença limitante de tu não ter dinheiro, né? O dinheiro flui facilmente, alegremente na minha vida. Eu mereço prosperidade e abundância. A abundância é meu estado natural e tu vai acelerando. Bom, uma questão muito importante relacionada ao dinheiro, porque o dinheiro tem muitas coisas para falar que envolve ele. Gratidão. Gratidão em relação ao dinheiro. Ah, gente, não é só, gratiduz, recebi esse dinheiro, gratiduz. Não, a gratidão é a energia mais poderosa para atrair mais prosperidade. Quando somos gratos pelo que temos e abrimos o canal para receber ainda mais, tudo se multiplica na vida. Tudo começa agradecendo aquilo que já se tem. O trabalho atual, o seu lar, o dinheiro que tu já tem, as habilidades e os teus talentos. Isso faz tu ter conexão com a tua prosperidade. Tendo conexões com a tua prosperidade, a gratidão faz com que tu acelere ainda mais esse fato. Então, se tu quer impulsionar isso, tu pode escrever no teu papel, aquele papel que tu da prosperidade, daquele que tu faz a conexão, junto, agradecendo, listando tudo o que tu já tem. Tinha uma época, antes da enchente eu já fazia isso, que eu tinha aprendido. Só que, na época, eu só agradecia. Depois da enchente, eu agradeci tudo que me ocorreu, a enchente, que foi um belo aprendizado, né? De desapego. E mais a tudo que eu recebi pós-enchente. E ainda coloquei dentro do Ponopono para me libertar das memórias que eu não tinha visto sobre gratidão. E que trouxesse para dentro do meu ser, que limpasse o meu coração dentro do meu ser, para mim ter mais gratidão. Então, eu pedi, na época, que dentro de mim limpasse tudo que não estava, que eu não estava conseguindo chegar a ter, sentir estado de graça e completude total. Olha que interessante. Eu não sabia, mas assim mesmo a gente tendo gratidão no coração, tu sentir, hoje eu sinto a gratidão. Antes eu não sentia, eu buscava ela, mas eu não sentia ela. Hoje eu sinto a gratidão. É diferente. Sentindo sabe, sentindo cada intenção e amor, assim, de plenitude, de verdadeiro, assim. Hoje eu sinto isso. Eu gosto, né, todos desses 4 encontros, eu trouxe muito a minha verdade em relação ao Ponopono e busquei o entendimento em relação ao Ponopono. Então, transformar a mentalidade de escassez em abundância, ao praticar o Ponopono, você estará limpando os bloqueios do passado e também criando um campo vibracional para chegar à prosperidade. Então, quando eu mudo o pensamento, quando eu identifico aonde está, se é na criança interior, se é no pai, na mãe, aonde eu faço a correlação, tipo, se eu me sinto merecedora de ter 30 milhões, aonde
vou buscando através da família, através da intenção, tudo. Quando eu começo a identificar isso, automaticamente eu vou aumentar a minha vibração, porque estou me conectando novamente comigo, porque quando eu estou buscando, eu estou me conectando comigo. E quando tu começa a se sentir conectado consigo ou se conectando consigo, automaticamente tu aumenta o teu padrão de vibração, a tua energia vibracional. E essa mudança, essa energia vai te dar uma mentalidade diferente e um poder de reflexão, fazendo que tu entre no fluxo sem perceber, ou até, se tu estiver muito conectado, percebendo. E quando tu entra nessa mudança de mentalidade no fluxo, tu se sente mais grato, se sente mais feliz, se sente mais verdadeiro, porque tu conseguiu tirar essas crenças limitantes. E a situação financeira automaticamente vai melhorando. Tu vai se sentindo menos frustrado, mais feliz, sem medo. E começa a liberar padrões de tensão que tu tinha antes, mudando aquela situação. E tu vai vendo ao natural a situação se resolvendo, se sentindo mais leve, mais aberto, mais para receber e agradecer. Então, para entrar no fluxo da abundância, primeiro, tu tem que perguntar às memórias aonde é o que eu preciso enxergar com o que eu não estou enxergando, trabalhar com a abundância, perguntar para ela onde é que está a minha intenção, limpar as memórias, buscar, né, a cura, buscar limpar essas memórias e deixar que o divino faça o resto, soltar por universo. E daí, se tu olha, isso é muito parecido com o que todo mundo fala. Peça e solte. Solta que o divino é perfeito. Entendeu? Entra e solta. Nós, são 9h30 e ainda eu gostaria de falar sobre a saúde física. Posso? O que vocês acham? Olá, o pessoal tá aí? Por mim, Beleza? pode ser sim, pode seguir o baile. Tá ótima a aula. Tá. Então vamos lá. Então, assim, que eu acho bem importante a gente se conectar com saúde física e emocional e como fazer as perguntas, né? Então, assim, o Ho'oponopono na saúde física e emocional. Toda dor ou doença carrega uma memória associada. Toda dor e a doença carrega uma memória associada. Ao praticar o Ho'oponopono, lutamos contra a doença. Não lutamos contra a doença. Não lutamos. Tem um câncer, não lutamos contra a doença. Mas nós pedimos a limpeza da energia que está contido nessa doença. Olha só. Vamos imaginar que eu estou passando por uma dificuldade com uma doença, certo? Nós estamos ali com aquela doença, nós adquirimos, ponto. Ou por uma questão hereditária, ou por pensamentos
pelas doenças psicomáticas, ou porque tu nasceu com esse gene e ele, ao decorrer, ele despertou, ponto, a gente não sabe, né? Então, tem muitas variações que vêm com a doença, certo? Nós não podemos ir contra essa doença, porque ela estabeleceu, ela veio, ela está ali. Mas nós podemos pedir a limpeza da energia que manifestou essa doença. Nós podemos pedir que, gentilmente, que faça a limpeza dessa memória, que nós não sabemos de onde veio, se é hereditário. Algumas doenças a gente sabe que vem, o câncer, tua mãe teve, tua avó teve, e tu carrega o gene, talvez desperte ou não, isso que é importante, mas se despertou, tu vai lá e pede para limpar a memória daquela energia. Isso que é importante. A parte da energia e da memória ali contida. Tu não pede para tirar a doença, tu pede só para limpar a memória dali contida. E, gente, ele não cura. Ou cura. Tudo depende de ti, né? Da tua fé. Mas olha só, colocar as suas mãos gentilmente sobre a parte afetada e sentir a compaixão e o amor e a aceitação daquele aprendizado faz total diferença. O corpo, ao receber essa energia amorosa vindo de ti, e amor e a tua verdade, se sente apoiado nesse processo. Aquela doença se sente apoiada nesse processo. E começa a receber a profunda cura do teu eu. Por quê? Se tu negar, sentir raiva e vitimismo, tu tá trazendo uma emoção. Mas é claro que é difícil quando tu tem uma doença. Primeiro tu vai entrar na negação, depois no vitimismo, tem todos os passos e tá tudo certo, entendeu? Só quem passou sabe. Então, né? Quem sou eu, né? Mas tu trazer pro teu corpo e receber uma energia amorosa, trazendo aceitação, dizer o que eu tenho que aprender com essa dor que veio para mim, e apoiar o processo e dizer: eu te honro, eu te aceito e eu vou me curar e vou aprender o que tu quer me mostrar com essa dor. Mesmo dentro das emoções que tu tem que trabalhar difícil, mas tu, nesse momento, encontrar felicidade, amorosidade e compaixão consigo, tu vai sentir menos ansioso, menos tristeza, e tu vai acabar suavizando a tua dor. Mesmo com as emoções difíceis, como ansiedade e tristeza, pode suavizar com a prática constante. Nosso corpo e mente são reflexo direto das memórias que carregamos. Doenças, dores, desequilíbrios não são apenas coincidência. Elas muitas vezes têm raízes emocionais não resolvidas ou padrões de pensamentos que nos mantêm presos ao passado. Então, o Ho Oponopono oferece uma ferramenta poderosa, gente, para limpar essas memórias e restaurar o equilíbrio em todos os níveis, conectando corpo e mente. Tudo que ocorre
o nosso corpo está em algum nível de relacionamento aos nossos pensamentos e emoções, gente. As memórias de trauma, estresse, medo não são apenas algo que nos dizem algo sobre a nossa dor. Elas estão afetadas na nossa saúde mental e no nosso físico, na manifestação. Por exemplo, doenças autoimunes, elas podem estar associadas a sentimentos de autocrítica ou de não merecimento. Veja bem, gente, eu tenho rosácea. Eu estou trabalhando muito nisso. Ainda não tive o resultado, mas estou trabalhando. Por quê? Eu sei que a doença autoimune, que nem a rosácea, está associada ao sentimento de autocrítica. E eu me dei por conta que eu passo me autocriticando o tempo inteiro. E muitas vezes não me sentindo merecedora de ter um marido, de ter uma família, de ter um emprego. Então, eu estou trabalhando muito isso dentro de mim. Olha bem, problema de digestão pode estar se refletindo na dificuldade de digerir experiências ou emoções que lhes são trazidas. Então, às vezes, tu tem problema de digestão, problemas gastrointestinais, tá? Problemas de estômago, porque tu não consegue digerir experiências que assim lhes são trazidas e emoções do dia a dia. Que, ó, se tu congelar agora o que eu estou falando, carregar lá na família, lá no trabalho com os colegas, lá na tua relação com o dinheiro, tu traz dentro, por isso que eu queria finalizar com a saúde, tu traz para dentro da tua saúde. Então, o movimento que tu faz com o Ho'oponopono, por isso que eu disse lá no início da aula, o Ho'oponopono dá para fazer com tudo. Porque veja bem, olha bem, problemas com a tua saúde são um reflexo do que tu viveu dentro da família. Por quê? Se tu tem autocrítica, tu pode ter passado, tu ter aprendido por uma honra e lealdade que tu teve lá com a família. É sistêmico. Só que tu traz para cá. Problema de digestão pode se refletir na dificuldade de digerir uma experiência ou uma emoção que tu teve com um colega de trabalho. Então, todo esse ciclo, ele é um movimento dentro da tua vida. Nós temos que olhar tudo como uma roda girando. Dores de cabeça, que eu acho importante, porque tem muita gente que tem dor de cabeça. Ela está ligada ao pensamento e o acúmulo de estresse. Dores de cabeça está ligado ao acúmulo de estresse, pensamento, muito pensamento e emoções. Emoções que tu não identifica a raiz. Ó, vamos lá de novo, porque isso é uma coisa bem importante. Dor de cabeça, tu às vezes tem porque tu não faz aceitação de algo. E tu fica ali martelando. Tu, às vezes, tu não tem dor de cabeça, mas 2 dias depois tu diz, pá, tô com uma dor de cabeça. Daí tu pergunta, o que eu tô deixando de ver que vai fazer uma limpeza na minha emoção? E às vezes tu pensa na hora, vem, 2 dias atrás
eu não vi tal coisa. Bah, eu devia ter vindo. Eu briguei com alguém, eu, sabe? E vem 2 dias depois. Outra coisa, dor de cabeça é apego nas ideias, às vezes. É acúmulo de pensamento, apego nas ideias, é tu não olhar, não dar olhar para aquela emoção. Claro, né, gente? Às vezes pode ser uma dor de cabeça, que nem eu tive esses dias dor de cabeça. Eu fiquei 25 horas sem comer. É óbvio que eu ia ter dor de cabeça. A gente não pode levar tudo para uma questão só. Eu tive dor de cabeça, eu fiquei 25 horas em jejum. Como eu não ia ter dor de cabeça? Meu corpo ficou sem água e sem comida 25 horas. É óbvio, né? Eu tive uma dor de cabeça fortíssima. Mas aí eu estou identificando, olha só, eu não comi, né? Mas quando tu tem, assim, tipo, nada que justifique, tu não ficou num calor na praia lá pegando sol na moleira para dar dor de cabeça. Tu não ficou sem comer, tu tomou um monte de líquido, tu não tá usando um remédio que misturou com outro. Tu identifica, tu não fez nada que desabone a tua saúde, pensa. Então, o meu acúmulo de pensamentos pode estar me forçando a isso, o acúmulo de estresse, um apego exagerado em alguma emoção, né? Tem gente que tem tem um estresse, briga, fica com dor de cabeça, é emoção. Então, assim, a gente tem que aprender a identificar as coisas, né? As doenças autoimunes também estão muito ligadas a tu não querer enxergar, tá? A tu não querer enxergar quem tu é de verdade. E para que tu veio. Então, às vezes, nas doenças autoimunes, tu tem que identificar quem tu é e como tu está sendo. Porque quem tu é uma coisa, quem tu está sendo é outra. Então, às vezes, essa diferença faz com que a tua imunidade baixe, porque tu não consegue ser aquilo que tu veio para ser e nem ser aquilo que tu é, né? Eu vou pensar assim, tipo, não queria falar, mas eu vou falar. Enfim, tu é uma pessoa. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ninguém conhece aqui mesmo no grupo, então eu posso falar. Não vou falar nomes, né? Mas assim, vou dar um exemplo bem rapidinho. Eu tenho uma amiga que ela, quando a gente saía, ela era uma pessoa falante, conversava. E quando nós estava voltando para casa, ela dizia para mim: eu tenho que me recompor de novo, porque com meu marido eu sou completamente diferente. Daí um dia eu perguntei assim: como assim? Ah, eu não posso ser eu na frente do meu marido, né? Ele me critica o tempo todo. Eu, como assim? Eu? Eu sou eu, né? E eu dizia para como assim? E daí um dia eu saí com assim de casal. E, gente, eu nunca tinha percebido atenção, não tinha, depois que ela falou, me chamou a atenção. E ela realmente, ela não era aquilo que ela sempre quando era solteira, quando ela, não, ela era cheia de dedos, ela não era ela. Ela, ela mudava completamente a personalidade. E ela tinha uma doença autoimune muito grave. E depois que eu estudei um pouco sobre as doenças autoimunes e escutei essa questão da doença autoimune, que muitas vezes é que a pessoa não é o que ela veio, que ela não é o que veio ser. Ela não aliás, ela não se mostra aquilo que ela é, e essa dupla personalidade dentro te torna autoimune. É interessante isso, e fez muito sentido na época,
Então, assim, voltando novamente, quanto mais perto do teu eu mesmo, quanto mais perto da tua verdade, da tua integridade como pessoa, menos tu sofre, porque mais feliz tu é, mais verdadeiro tu é, mais abundância tu vai ter, para tu entrar no fluxo. Então, assim, ó, a chave é tu ser tu. Então, quando o corpo apresenta uma doença, isso pode ser visto como um sinal de que há algo desequilibrado. Em vez de lutar contra a doença, podemos usar o Ho Oponopono para limpar as memórias que sustentam essa condição. Então, respire fundo, te conecte com o teu corpo, com a área que tu está doente, ou a área que tu tem uma dorzinha, um joelho, né? E intenciona que tu está libertando essa parte do teu corpo, está te conectando, intenciona a cura para esse lugar, te tem compaixão, né? Te pergunta, eu sou, o que tá me levando a não ser eu nesse momento, né? Visualize essa área sendo preenchida de amor, de gratidão, de luz, né? E traga uma luz suave, imagine a dor desaparecendo, a intenção. Gente, a Cris está avisando, né? Faltam 10 para as 10. Então, assim, só para finalizar, que eu acho importante. Limpando as emoções difíceis, bem rapidinho. Essa emoção, ela pode se tornar um padrão desgovernante na tua vida, que é a tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade. E ela pode afetar todo o teu ciclo emocionais, trazendo doença. Então, limpando essas memórias, pedindo para limpar essas memórias negativas, tu restaurando esse equilíbrio emocional, tu já vai prevenir muitas doenças que um dia poderiam ter no teu campo hereditário. Então, pedindo para essa sabedoria divina já fazendo isso, essa libertação nessas energias, tu já pode ir te conectando com um padrão e dissipando energias que poderiam vir para ti através de doenças. Então, pratique a técnica sempre que te sentir pequena emoção negativa, ou pequena, fraca ou forte, pedindo que essa emoção se dissipe e te traga a cura de maneira amorosa. Pergunte para ela o que tu pode te conectar, que te traga leveza e te suavize e se dissipa aquela luz que está trazendo, visualize ela sendo dissipada, te trazendo a luz, permitindo a libertação dessa emoção. Então, pergunte, se permita sentir a libertação dessa emoção, se dissipando, todas as emoções negativas que não estejam no teu campo. Sente emoção, evite, permita, cure-se em plenitude. Te conecte ao Ho Oponopono sempre num sentido de amorosidade, entendimento, liberdade, limpeza, libertação, intenção, busca de cura. É esse sentir que vai te trazer maior amor, tu entrar no fluxo
em relação à tua família, em relação ao teu dinheiro, em relação à tua saúde, em relação à tua dor, em relação à tua relação com o teu trabalho, entendeu? Então, assim, o Ho Oponopono, para a gente encerrar e globalizar tudo isso, ele pode ser feito para tudo, desde que tu tenha identifique o padrão, peça e permita a liberação, se sinta merecedor, entendeu? Se conecte com verdadeiro amor, paz, sentimento. E eu termino essa aula dizendo que eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo e eu sou grato por eu estar aqui. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo e sou grato por estar aqui. Eu sinto muito, me perdoo, eu me amo e sou grato por eu estar aqui e ser canal. E termino, ainda vocês vão receber o meu material, né? Mas eu vou fazer um sorteio da caneca amanhã, eu vou chamar vocês, eu vou fazer porque agora já não dá mais o horário, né? E porque ainda quero terminar fazendo o nosso decreto, nosso Ho Oponopono, eu vou colocar aqui, de limpeza, e eu agradeço muito a presença de todos, eu agradeço muito a paciência de vocês, mas eu me sinto muito feliz de poder servir ao universo através da ferramenta do Ho Oponopono. Fico muito feliz por ser canal, né? E todo mundo que não entendeu a aula pode me chamar no privado ou mesmo no grupo. Eu vou estar presente. Amanhã eu vou conversar, vou mandar um áudio para vocês, vou fazer um vídeo, convidando vocês, já convido agora, para a gente fazer 21 dias juntos de Ho Oponopono, 108 vezes, no momento e no horário que for melhor para vocês. Eu vou fazer, mas vocês podem fazer no melhor horário, que ficar melhor para vocês, na hora que vocês estiverem sozinhos, relaxados, confortáveis, e fazer o Ho Oponopono. Junto comigo, eu vou iniciar essa prática sem pedir nada, pedindo só uma limpeza de memória individual para cada um, do que aquilo que precisa ser limpo naquele momento, e deixar que a divina presença nos traga luz no momento necessário, naquilo que tu tem que ser curado. E hoje eu encerro aqui, né, a limpeza para o grupo que eu fiz durante durante esse período das 4 aulas realizadas, eu fiz essa limpeza para esse grupo. E hoje eu termino aqui trazendo a limpeza. Divina presença, eu invoco a luz do amor e da verdade neste grupo. Se existem em nós memórias, energias, pensamentos ou palavras que possam gerar conflitos, desentendimentos ou desarmonia, eu peço que sejam agora limpas, purificada e transmutada na luz do amor. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divina presença, eu invoco a luz do amor e da verdade neste grupo.
Se existe em nós memórias, energias, pensamentos ou palavras que possam gerar conflitos, desentendimentos ou desarmonia, eu peço que sejam agora limpas, purificadas e transmutadas na luz do amor. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divina presença, eu invoco a luz do amor e da verdade neste grupo. Se existem em nós memórias, energias, pensamentos ou palavras que possam gerar conflito, desentendimento ou desarmonia, eu peço que sejam agora limpas, purificadas e transmutadas na luz do amor. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu só vou ver o que a Cris colocou sobre o sorteio. Liane, deixa eu comentar com você. Nós temos 70 pessoas no grupo e 13 pessoas fizeram a inscrição para o sorteio. Eu acho que valeria a pena a gente deixar mais uma semana para as pessoas se inscreverem, né, no sorteio, Isso. até para você manter o grupo. Tem muita gente que precisou sair do grupo, não tem problema, mas se você pudesse deixar o grupo aberto por mais um período, né, porque as pessoas podem. Você pode mandar mensagem, os próprios 21 dias, né? Você vai usar para deixar o grupo aberto. Então, a minha sugestão seria essa, exatamente mais uma semana, aí você faria o sorteio. Se você quiser fazer o sorteio ao vivo, na segunda-feira que vem, a gente entra Isso. 10 minutinhos e faz. Olha só, tem duas pessoas que me saíram no grupo que daí pediram para mim mandar o No vídeo privado. no privado, porque não gostam de ter muitos grupos, enfim, Então, é exatamente cada um. isso. Mas Cada um tem assim, ó, uma forma de trabalhar, né? nós iremos continuar com o grupo, sim. Nós vamos fazer o Ho Oponopono de 21 dias. E depois, se alguém quiser, a gente pode ainda marcar mais um vídeo, a gente pode continuar, porque tem mais assuntos que a gente pode trabalhar junto no Ho Oponopono que não foi falado hoje, né? Mas, como diz assim, de um jeito, no geral, foi dado o recado, né? E estou muito grata pela oportunidade, Cris, novamente, né? Te agradecer pela ajuda, pelo suporte. Esse E será o primeiro de vários, né? Cursos. tomara. Talvez não assim na sequência, para você poder se preparar. E as pessoas estão respondendo vários assuntos que elas gostariam de saber, né? Sim, Então, está bem variado. Falar da sim. E olha apometria, falar só, dos registros acásticos. sim, a gente. Então, aí você pode, mais para frente, estruturar, né? Agora você deu o pontapé inicial, então Sim, eu acho que é interessante, né? Contribuição para muita gente, né? sim. Então, se alguém precisar, só me chamar no privado, que eu olhar o vídeo, não entendeu alguma coisa, não ficou bem claro, eu posso explicar, a gente pode fazer uma chamada de vídeo. Estou aberta para todos. Gratidão novamente. Eu me despeço aqui, tá? Com sentimento de dever cumprido e feliz por todos que estão no meu grupo. Se sinto abençoados, mantrados e felizes, porque assim estou. E nós estamos conectados na mesma coletividade. Um beijo para todos. Gratidão, Eliane. Lembrando que essa aula a gente não pôde transmitir pelo YouTube, vocês perceberam a dificuldade técnica logo no começo, né? E que assim que a gente encerrar, essa aula vai ser baixada, vamos dizer assim, eu vou colocar no YouTube e coloco no grupo para quem não pôde assistir hoje, tá bom? Sim. Abraço para todos. Uma boa noite. Amém. Tchau.